Um bom dia, pessoal. Bom domingo para vocês. E hoje, claro que tem Ivan Kleber, o nosso correspondente internacional da Inglaterra, e claro, do nosso querido canal PH Vox, com o PH e com o senhor Sepúlveda. E ele está vindo aqui trazer as últimas notícias da Europa, Estados Unidos, Inglaterra e até comentar um pouquinho do Brasil, porque o que acontece lá fora reflete aqui dentro. Ivan, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila, bom dia ao público do Direto aos Fatos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra vir aqui atualizar o público do seu canal, o que está acontecendo do lado de cá do oceano, não é? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Ivan, essa semana que terminou, nós fomos surpreendidos com duas informações. Quem tomou Coronavac não entra na União Europeia e na quinta-feira saiu que também não vai entrar nos Estados Unidos. Como assim, Ivan? A pessoa toma vacina para poder viajar e agora não pode mais viajar? Então, Camila, olha o paradoxo. Se você conseguir provar que você não tem o vírus, se você fizer o teste 2 dias antes e tal, você tem uma chance maior de entrar aqui no continente europeu. A Inglaterra ainda não se pronunciou a respeito, né? Agora eles estão fora da União Europeia, então a decisão da União Europeia não vale para o Reino Unido. Mas o que acontece? Se você conseguir chegar no aeroporto, provar que você não tem o vírus, você entra. Agora, a vacina Coronavac não é o suficiente para você entrar, por causa que ela tem um baixo, segundo as agências europeias, ela tem uma baixa, a eficiência dela é muito baixa, né? Acho que algo em torno de 48%. Então, veja bem, aqui, com esse número, muitas vacinas foram descartadas até com 60%. Então, você imagina com 48%. Então, nesse sentido, realmente foi um chute aí no vácuo, Camila. Que bom que você falou que o chute foi no vácuo. Ivan, por falar em Estados Unidos, Joe Biden está aprontando nos Estados Unidos e parece que eles vão virar um exemplo de Cuba, Venezuela, China. Como é que é isso, Ivan? Logo a maior potência mundial? Então, Camila, essa semana o Joe Biden ele fez o pronunciamento ao Congresso. Geralmente o presidente americano faz isso 1 ou 2 vezes por ano. De praxe, no dia 19 de janeiro, eles fazem esse anúncio, eles vão ao Congresso, né, e aí é uma sessão conjunta entre a Câmara e o Senado, e nesse caso o Biden escolheu agora em abril para fazer uma segunda, no caso foi a primeira dele, né, e para apresentar um pacote que, olha, Camila, se Karl Marx estivesse vivo, ele estaria aplaudindo de pé. É a introdução do socialismo na América. Nunca um presidente americano fez uma intervenção tão grande, apresentando um pacote assim tão radical, com agenda socialista, e nem Franklin Delano Roosevelt, no New Deal ali, antes da Segunda Guerra Mundial, diante daquela crise de 29, foi tão longe assim. Então, eu acho que de uma vez por todas, né, Camila, vamos enterrar essa história de que o Partido Democrata é um partido de direita. Quem fala isso ou é por má fé ou por pura ignorância. Então, esse pacote vem para, de uma vez por todas, acabar com isso. Ele está prometendo muitos benefícios, ele está prometendo uma intervenção estatal ainda maior, ele está prometendo uma agenda do terrorismo, eu chamo de terrorismo verde, né, essa coisa do aquecimento global, essa coisa toda que a gente sabe, ele quer combater isso dentro dos Estados Unidos e fora. Agora, no papel, como eu disse, é um discurso muito bonito, Camila, mas primeiro, ele ainda tem que dizer de onde que o dinheiro vai vir. Nós já trouxemos aqui no seu canal, há uns 45 dias atrás, um pacote que ele vai apresentar nos próximos dias de aumento de impostos, porque nessa semana ele ainda não falou de onde que vai sair o dinheiro para bancar tudo isso. Ele precisa apresentar agora
como que ele vai colocar isso em prática, né? E também, nesse pacote, Camila, a gente precisa ficar muito atento, e aí alguém no Brasil pode dizer, o que um pacote desse pode interferir na minha vida? Pois bem, tem muita agenda de interferência dos Estados Unidos no exterior. Por exemplo, eles querem patrocinar essa agenda radical, esquerdista, socialista, mas ao mesmo tempo o radical chic, que eles falam, né, que é aquela coisa do politicamente correto, inclusão na sociedade, etc, etc, das minorias que a gente sabe. Então, ali vai entrar Paquistão, países do Oriente Médio. A gente sabe, cada vez que os Estados Unidos fez uma interferência dessa no Oriente Médio, coisa boa não saiu. E muito provavelmente, Camila, vai ter alguma coisa relacionada à Amazônia também. Diretamente, eu confesso que eu ainda não li, porque ainda não foi publicado, obviamente, assim que a gente tiver aqui maiores informações, a gente traz no seu canal, mas se os Estados Unidos... É difícil para a administração Biden ela interferir diretamente na Amazônia, é complicado. Mas, através de ONGs, por exemplo, eles podem fazer isso. Então, o que acontece? O pacote, digamos que o Congresso aprove esse pacote, a gente vai falar daqui a pouquinho, não é tão simples assim, né? Mas, digamos que o Congresso aprove, e ali vai ter verba para ONGs que trabalham na Amazônia. E aí fica muito mais difícil para o governo brasileiro controlar isso, né? Eu não estou aqui querendo tirar a culpa ou colocar a culpa em alguém, mas chega uma ONG com $1 milhão na Amazônia, faz um estrago que a gente não tem ideia. Então, essa maneira que eles utilizam, muitas vezes, para fazer uma interferência em território estrangeiro. No Paquistão, por exemplo, eles estão querendo patrocinar cirurgias para homens que querem virar mulher. Eu tenho um pouco de dificuldade com esses termos, então eu estou falando mais ou menos como é que é. Então, agora eu pergunto, qual é o interesse do pagador de impostos americanos em patrocinar a cirurgia de mudança de sexo no Paquistão? Ou patrocinar uma ONG para construir uma oca lá para um índio na Amazônia? É um contrassenso, né? E, Camila, o que a gente precisa dizer, então, é que existe, sim, essa possibilidade, assim que o documento for publicado na íntegra, o que tiver referente ao Brasil, a gente traz aqui no nosso giro de notícias internacionais no seu canal. Uma informação importante sobre esse pronunciamento é que sempre quando o Donald Trump ia ao Congresso, a média, Camila, nos 4 anos de mandato Trump, de pessoas que assistiam ao vivo nas televisões e tudo mais, era em torno a 36, 38 milhões de pessoas. É um pronunciamento que os americanos param para assistir, ele realmente é muito importante. Então, a média de público que assistiu Trump variava entre 35 e 38 milhões de pessoas. É gente para dedéu. Adivinha quanto que foi a média de público que assistiu esse pronunciamento do Joe Biden? 11 milhões. Aí eu ia chutar 11, você ia errar pela metade, Camila. 11. Ou seja, menos de 1/3 do que o Donald Trump levava. E aí a gente volta, né, para aquele novembro do ano passado. Eles ainda tentam nos convencer, Camila, que foi uma eleição limpa, tranquila e justa. A mais segura da história, não sei o quê. Como que esse homem venceu a eleição se ele não consegue colocar 1/3 de pessoas que o Trump colocava no pronunciamento ao Congresso? Aí a gente também tem essa outra medida, né, para fazer uma comparação. E para terminar, Camila, para a gente não avançar muito nessa pauta, também foi um show de hipocrisia e de lacração, porque o Joe Biden, ele começa o discurso olhando, e como a presidente da Câmara é uma mulher, a Nancy Pelosi, e a vice, Kamala Harris, também é uma mulher, ele disse: nunca nenhum presidente da história dos Estados Unidos falou o que eu vou falar aqui. Olá, presidente, olá, vice-presidente, para 2 mulheres, não sei o quê, não sei o quê. Então, o script da lacração, né, e dessa tentativa, dessa forçação de barra, ele ficou bem evidente. Agora, Camila, uma coisa é ele vir falar que tem essa pretensão de fazer isso. Outra coisa é ele conseguir colocar em prática. No Congresso, na Câmara, ele precisa de maioria simples. Lá ele tem essa maioria.
Agora, no Senado, muita coisa do que ele apresentou ali precisa de pelo menos 2/3. São 67 senadores. Os democratas têm 50. Os republicanos saíram desse pronunciamento bem revoltados com a ousadia do Joe Biden. Eu acredito que 90% do que ele falou ali não vai passar no Senado, só que, assim, o fato dele ter essa intenção de tentar passar isso mostra o quão ousado é e o quão direcionado a uma agenda revolucionária esquerdista esse governo pode ser, Camila. Graças a Deus tem esse dispositivo lá nos Estados Unidos e muita coisa do que está ali não vai passar, mas a intenção existe e a gente precisa ficar sempre atento a esses movimentos, né, Camila? Ivan, tanto que é perigoso o governo do Joe Biden, que tudo que Donald Trump fez contra o Irã para conseguir conter os ataques terroristas, ele foi lá e retirou, né? Ele falou, não, imagina, imagine all the people, né? Vamos todos se abraçar, todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal. E agora os Estados Unidos está prometendo uma guerra contra o Al-Qaeda está prometendo uma guerra contra os Estados Unidos, mesmo Joe Biden se curvando e falando, não, eu vou retirar as tropas americanas, me desculpa, não quis ofender ninguém. E mesmo assim eles viraram alvo. Como é que você vê isso, Ivan? Há um perigo real? Sim, existe. Porque o que acontece, Camila? A administração Trump tinha um acordo com o Talibã no Afeganistão. Sim, os americanos iam retirar as tropas do Afeganistão, mas de alguma maneira o Talibã teria uma série de acordos para cumprir, entre eles liberdade para as mulheres, enfim, e o Talibã estava contente com isso. O problema é que o Joe Biden, ele quer retirar as tropas, mas ele não pede nada em troca ao Talibã. Basicamente, ele está desfazendo o acordo que a administração Trump tinha com o Talibã. E aí a Al-Qaeda, peraí, vocês vão deixar aqui o Afeganistão inteiro para o Talibã? Como é que fica essa história? Não é isso que é combinado. Então, e não é de hoje que o Partido Democrata, quando está no poder, ele provoca muito a Al-Qaeda. Eu não estou aqui, longe de mim, passar pano para a Al-Qaeda. Não é isso. Mas você também não precisa ir lá provocar eles, né? E isso aconteceu muito, principalmente na administração Obama. A gente tem um movimento ali no Oriente Médio, é aquela coisa, né? O gato sai de casa, os ratos fazem a festa. Agora, até o Estado Islâmico está querendo colocar as manguinhas de fora. Então, nas próximas semanas, a gente precisa entender como que isso vai se desenvolver e, principalmente, com essa submissão da administração Biden ao Irã. Tem muita coisa se movendo ali no Oriente Médio, e sim, a Al-Qaeda pode voltar aí. Eu acredito que em solo americano é um pouco mais difícil, porque o Trump fez tanta coisa que enfraqueceu bastante o poder de fogo da Al-Qaeda dentro do solo americano. Mas em embaixadas, em outros lugares, né, fora dos Estados Unidos, sim, a Al-Qaeda tem o poder de voltar a atacar a América. Ivan, sem querer atrapalhar a pauta, mas você pode dar uma palhinha sobre Putin, porque é o seguinte, a Rússia e a China se juntaram para espalhar desinformação, mentira, fake news, como quiser chamar, contra as vacinas do Ocidente para poder vender a Sputnik e a Coronavac. Acontece que a Anvisa aqui no Brasil falou, olha, não vai rolar essa Sputnik, né? Ela é meio zoada, não vai acontecer. E agora o Putin quer processar a Anvisa. Você pode dar um panorama do que está acontecendo? Putin, China, qual é que é? O bom e velho. O Putin não tem como ele ficar de fora, né? A gente pode até tentar deixar ele de fora, mas ele aparece. Camila, é jogo de interesse, né? O Putin quer vender a vacina dele, porque o que acontece, Camila? O interesse do Vladimir Putin não é especificamente vender a dose da vacina. Por exemplo, ele está fechando um acordo com a União Europeia, só que ele quer que os laboratórios e as fábricas e o desenvolvimento
pode ser em solo alemão, mas ele quer que sejam os russos a implantar ali todo o início do processo até o fim. Qual é a sacada do Putin? Ele vender 1 milhão a mais, 1 milhão a menos de doses, para ele não importa. Mas essa presença de russos em solo estrangeiros desenvolvendo a vacina, é aí que está o pulo do gato. Porque o que vai vir de espião e infiltrado ali, não vai, para cada um cientista que venha com boa fé fazer o trabalho, vai ter 2 espiões. Isso já aconteceu na Itália. Há um mês atrás, um marinheiro italiano foi preso vendendo informações para um diplomata russo. Essa presença militar russa na Itália começou justamente por causa da pandemia. Então, no caso do Vladimir Putin mesmo, a vacina em si é um disfarce para ele colocar o povo dele ali. Provavelmente, aí eu não vou entrar nos dados técnicos, e eu não sou farmacêutico, não tenho como fazer isso. Se a Anvisa está dizendo que a vacina é zoada, não sou eu aqui que vou dizer o contrário. Mas a intenção, provavelmente, do Putin também era mesmo no Brasil. Olha, ok, a Anvisa autorizou aqui a fabricação dessa vacina no Brasil, beleza, estou mandando 3 mil russos aí para trabalhar com vocês. Só que, na verdade, 500 eram suficiente. E aí, então, vai ficar esse jogo diplomático. O Brasil aceita ou não aceita. Como a Anvisa, ela não olha a geopolítica e olha, de repente, se a vacina é boa ou não, ela acabou refutando. Mas o interesse do Putin é esse. Já a China, eles são mais descarados mesmo. Eles exportaram o vírus para o mundo, querem vender a solução. A gente já comentou aqui, daqui a pouco talvez a gente vai falar de novo, de passaporte sanitário, de restrições e tudo mais. Então, a China, através da vacina, ela quer vender um modelo de sociedade dela para o Ocidente, controlado, restrito e tudo mais. Agora, nesse campo, então, a Rússia e a China são muito alinhadas, porque, de repente, a Alemanha pode dizer, não quero a vacina da China, mas quero a da Rússia. Mal sabe a Alemanha que, no fim do dia, você está comprando de um aliado, né? Então, nesse sentido, cada um com seu objetivo, tanto a Rússia quanto a China, eles têm um objetivo em comum, mas vão por caminhos diferentes. É disso que a gente está falando, Camila. Por falar em caminhos diferentes, Ivan, Hong Kong aprovou a lei que impede pessoas de saírem. Acontece que Hong Kong, ela era livre, né? Ela tinha aí uma maior democracia, mesmo estando na China, era uma ilha à parte. Como é que fica agora? Porque eles aprovaram essa lei, não é a primeira lei de restrição de liberdades individuais que são aprovadas. Teve aquela lei que, inclusive, dá prisão para quem se manifesta contra a ditadura chinesa, e agora Hong Kong aprova a lei que pode impedir as pessoas de saírem. A Ordem dos Advogados e Ativistas condenam um ato de imigração tipo Pequim com poderes de proibição de saída. O que está acontecendo com essa ilha, Ivan? É a cubanização de Hong Kong. Se antigamente, Camila, no século passado, os golpes aconteciam, Coreia do Norte, Cuba e por aí vai, e no dia seguinte se instalava ali um regime totalitário, no caso de Hong Kong, a China não podia fazer isso do dia para a noite. Então, é um processo que começou por volta de 2018, em 2019 a gente teve aqueles protestos dos guarda-chuvas que inundaram as ruas de Hong Kong, até chegar no dia de hoje. Infelizmente, os únicos 2 países, a Austrália e o Reino Unido, estão alertando a essa questão e fazendo alguma coisa. A Austrália é mais porque ela tem um interesse devido a China ser um país próximo a ela. Já o Reino Unido, ele ainda tem um acordo com a China de que tudo isso que a China está fazendo, até 2047, a China não poderia fazer. Só que eles resolveram acelerar o processo, porque eles estavam vendo que Hong Kong ia declarar independência ou ia cortar todos os laços com a China no final de 2018, 2019. Então, o que está acontecendo, Camila, é a cubanização de Hong Kong. O Reino Unido, ele prometeu entregar passaportes britânicos para os cidadãos de Hong Kong que queiram sair de Hong Kong. Então, com o passaporte britânico, você pode morar na Austrália, no Canadá, você tem uma liberdade de movimento. Qual foi a resposta do regime do Partido Comunista Chinês?
pronto, ninguém entra, ninguém sai. Sem o controle do partidão aqui. Então, não vai bastar o passaporte britânico para a pessoa sair da ilha. É aquela coisa, né, Camila? A gente viu isso na Alemanha Oriental. Ninguém quer viver sobre o socialismo, sobre o comunismo. Então, quando as pessoas começam a sair, os regimes impedem as pessoas de sair. É basicamente isso que está acontecendo. Porque se os chineses não fizerem isso, Hong Kong vai esvaziar. Quem, em sã consciência, que tem condição de sair da ilha, que vai ficar lá? Muito pouca gente. Então, eles vão trancar e ninguém entra, ninguém sai sem a autorização do Partido Comunista Chinês. Não muito diferente do que acontece hoje em Cuba, por exemplo. Ivan, inclusive, o Partido Comunista Chinês já contou que eles estão usando uma troca econômica, né, um apoio financeiro chamado Belt e alguma coisa. É o Road Belt, para conseguir se infiltrar nos países e colocar a vontade deles, tipo, que se dane a soberania, a quem manda aqui sou eu. Tanto que a Austrália recusou, né? Sim, perfeito. E o caso mais recente dessa agressão, o nome disso é agressão, aconteceu com o Paraguai, né? O Paraguai, a China pediu para o Paraguai parar de ter relações com Taiwan em troca de vacinas. Então, porque o Paraguai é um dos poucos países no mundo que reconhece a independência de Taiwan, olha só, né, o Paraguai. Então, a China falou, vocês querem vacina? Tá aqui, só que vocês têm que romper com Taiwan. Até agora, o governo paraguaio não cedeu e espero que não ceda, né? Ivan, digamos que o mundo parece que está buscando uma forma, né, os países estão buscando uma forma de sair do inferno que entrou, né? Porque acho que não tem outro nome, porque é caos, fome, desespero, enfim. E o Macron está alertando para uma possível intervenção militar e ainda é apoiada pela maioria dos franceses. O que está acontecendo na França, Ivan, para chegar o ponto do Macron falar, chega, eu realmente preciso dos militares para me salvar aqui? Camila, com a devida data vênia, não é bem isso que está acontecendo, mas eu estou aqui justamente para explicar. Há uns 15 dias atrás, então, 20 generais da reserva, mais 1.200 militares, todos eles da reserva, enviaram uma carta aberta ao Macron. Essa carta, a mídia francesa tentou, digamos assim, abafar, mas chega uma hora que não tem como, que ela venha a público. E, na verdade, o que o Macron está dizendo é que, olha, os militares estão pensando em dar um golpe. Esses golpistas aí, eles estão querendo me derrubar. Só que a carta, Camila, eu tive acesso, eu li, a gente fez um especial lá no PH Vox, na sexta-feira, somente sobre esse assunto. Então, de repente, quem quiser se aprofundar mais aí, é o Conexão Europa, da última sexta-feira lá no PH Vox. A gente ficou 2 horas falando só sobre esse assunto. Mas o que os militares estão dizendo para o Macron é o seguinte, olha, senhor Macron, se a coisa continuar do jeito que está, principalmente essa infiltração islâmica na França, inevitavelmente nós teremos uma guerra civil no país. Franceses contra islâmicos. É isso que vai acontecer. Não tem como fugir disso. Porque, veja bem, Camila, o estopim, digamos assim, a gente tem uma série de eventos que eu poderia aqui ficar 2 horas falando, de atentado terrorista, bairros da capital, Paris, onde a lei francesa já não vale mais nada, o que vale é a Sharia, enfim, eu poderia ficar aqui horas falando isso. Agora, o que acontece? O estopim foi que uma policial, há coisa de 15 dias atrás, ela foi degolada por um islâmico. Ela abordou, acho que ele estava dirigindo alta velocidade, alguma coisa assim. Ele já tinha passagem, parece, pela polícia, e aí ele pegou e matou ela. Qual foi a diretriz que foi dada aos policiais? Olha, se vocês verem que é um islâmico, só se for muito grave, mas senão não aborda, porque parece que eles não gostam muito de ser abordados pela polícia. Foi isso que aconteceu, Camila. Então, a gente chegou ao ponto de ter uma diretriz de uma instituição dizendo, olha,
deixa o islâmico quieto lá na deles, e não vão abordar, aí pelo menos eles não te matam. Isso é uma submissão terrível em solo francês. Então, os militares, a sensação que a gente tem, eles são militares da reserva, deixa a gente deixar isso bem claro, né? Apesar que teve apoio dentro de militares da ativa também. Só que uma lei francesa não permite que militares da ativa se pronunciem, eles têm que ficar quietinhos. Então, o que acontece? Esse movimento, Camila, não é para tentar derrubar o Macron, ele interpretou mal a carta. Esse movimento foi, presidente, se o senhor precisar, estamos aqui. Olha, o presidente Bolsonaro, eu acho que ele adoraria receber uma carta dessa, porque, pô, tamo junto então, né? No caso francês, é o contrário. Os militares, eles estão dizendo, presidente, dá a bola pra gente aqui, o senhor continua no poder e em 3 anos aqui a gente resolve essa situação fácil. Foi mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, a carta foi um chacoalhão no Macron, faltou chamar ele de moleque, sabe? Falou, ó, vamos impor as leis francesas. Tem franceses hoje que não se sentem em casa morando na França, porque se você mora em um bairro onde a maioria é muçulmana, você se sente acuado, é isso que acontece. E também um ataque muito forte à cultura francesa, aquela coisa do cancelamento, né, que a gente sempre fala, enfim. E o Macron saiu dizendo que os militares eram golpistas e tudo mais. Num primeiro momento, ele não quis responder a carta, mas ele parece que deu um piti com colaboradores dele e o tal do piti vazou ao público. Você vê, ele não teve nem coragem de pegar a carta e dizer, refuto isso, refuto aquilo, não, muito obrigado. Ele gritou com colaboradores dele, eu fico imaginando o Macron gritando, né? Deve dar um medo, assim, que, nossa. Mas, enfim. É tipo o Dória gritando, você faz... Sujou a fralda, meu anjo. Eles saem do mesmo... tudo a mesma forma que estampa esses políticos aí do século XXI. Resumindo, a opinião pública ficou, lógico, ia ficar do lado dos militares. Porque eles estão apontando o problema, ó, tá aqui assim, assim, assado, e ao mesmo tempo eles estão apontando uma solução. Enquanto que os governos franceses, e foram muitos que passaram nos últimos anos, não entenderam o problema. Então, se você não entende o problema, você não tem uma solução. A opinião pública, ela majoritariamente está a favor dos militares, o que é uma surpresa, Camila, porque a gente tem essa visão da França, e aqui eu convido o público do seu canal também a fazer uma reflexão, que, assim, quando a gente fala em França, nas redes sociais, a frase que eu mais leio é, a França já era, a França já acabou. Calma, gente, nem tudo está perdido. A França já passou por momentos muito piores em sua história recente e milenar. A França esteve a uma batalha de ser invadida completamente, aí sim, pelos muçulmanos há mais de 1000 anos atrás. Então, é um momento que a França ela está adormecida. E um movimento como esse, de militares, que não é comum na Europa, tá, Camila? Aqui não tem nota de repúdio. Aqui, quando o militar fala, ele fala uma vez a cada 15, 20 anos. Então, tem um peso muito maior do que uma nota de repúdio. Isso não foi uma nota de repúdio, foi um alerta. É um movimento importante que a gente tem que monitorar. Ano que vem tem eleição na França, e o Macron, ele, em uma pesquisa recente, acho que a gente comentou aqui no seu canal também, as pessoas não querem nem que ele seja candidato à reeleição. No sábado, na sexta-feira, uma pessoa me perguntou, Ivan, você acha que ele chega no segundo turno? Olha, do jeito que está, ele não chega nem no primeiro. O François Hollande, que era o presidente da França na última legislatura, ele nem tentou a reeleição. O Macron caminha para o mesmo caminho. E aqui não adianta mais ele falar em Amazônia, porque a situação está muito grave para ele na França, para a França como um todo, e ele vai conseguir distrair o público meia hora, mas ele precisa cuidar dos problemas internos. O que um presidente corajoso teria feito era ler a carta e dizer, então vamos sentar na mesa aqui, apresentem a sua
solução para o problema, e aí, como presidente, ele decide se aceita ou se não aceita. Era o mínimo que um presidente sensato teria feito. Não sair gritando pelo Palácio do Élysée, né, Camila? Eu imagino ele e o Dória, tipo, together, gritando juntos, né? Essa é a cena mais bizarra do mundo. Ivan, aqui no Brasil nós estamos com uma coisa chamada carteirinha digital, né? O passe da imunização digital. Em São Paulo vai ficar pior. Bom, também nem sei se vai ficar pior ainda, porque você sabe que político, quando resolve fazer as coisas, né? Carteirinha digital, na verdade, está prevendo apenas para bares e restaurantes, e aí amanhã vira como a de São Paulo, não vai tirar RG, não vai entrar em estabelecimento, não vai participar de concurso público, não vai assumir a vaga, não vai fazer nada se você não tiver a vacina. Mas parece que não é somente no Brasil que isso está acontecendo, não é? Nós temos aqui a Merkel da Alemanha, a chanceler alemã. Como é que está acontecendo lá na Alemanha? Ô, Ivan, o que me traz estranheza é que os alemães passaram por uma coisa chamada nazismo, cara. Eles não estão meio subservientes a tudo isso? Camila, vamos lá, 2 pontos que a gente tem aí. Eu vou começar pelo segundo, que foi essa questão que você trouxe do nazismo. Eu acho que se você fizer uma pesquisa entre os mais jovens na Alemanha, na faixa etária aí vai de 16 a 24, eu acredito que mais de 50% não tenha a mínima ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, como que a gente chega a isso? Muitos anos e anos de um trabalho nas universidades, nas escolas, para apagar essa passagem. Nos primeiros anos depois da guerra, esse trabalho foi feito no sentido de que os alemães sentiam vergonha do que foi esse período. Agora, isso é feito para justamente momentos como esse, ninguém parar para pensar, que nem você, Camila, pensou. Peraí, mas há menos de 100 anos atrás, a gente estava trancando pessoas em campo de concentração. Isso que vocês estão tentando fazer aqui é um pouco mais enfeitadinho, bonitinho, mas no fim do dia o conceito é o mesmo. Então, principalmente entre os mais jovens, você tem essa sabe, a anestesia. Bom, o que a Merkel está dizendo aí nessa matéria, e outras, enfim, que viralizou na Alemanha essa semana, porque essas palavras saíram da boca dela, é o seguinte: quem tiver vacinado vai ter mais direitos do que quem não foi vacinado. Então, Camila, a gente começou lá atrás. Olha, vai ser obrigatório o passaporte sanitário. Não, seu bando de louco, não sei o quê, bolsonarista, terra plana, não sei o quê. Gente, eles vão querer impor o passaporte sanitário. Bom, passaporte sanitário, notícia aqui em primeira mão para o seu canal, Camila, a partir de 1º de junho, ou seja, daqui 29 dias, agora não lembro se maio tem 29, 30, 31, mas enfim, em 1º de junho, já nos aeroportos, muitos aeroportos da Europa, estará sendo obrigatório aí que você mostre que tomou a vacina, e não é qualquer vacina, como você falou, a Coronavac não vai estar valendo. Esse fim de semana que a gente está falando aqui, já começaram os testes, tá? Nos aeroportos. Então, em 1º de junho, ele vai estar em vigor. Aí alguém pode dizer, não, mas vai ser só o passaporte sanitário para quem vai viajar. Tá, seus bolsonaristas, é só isso? Bom, agora o que a Merkel está dizendo é o seguinte: você quer cortar o cabelo? Você vai ter que mostrar o passaporte sanitário. Você quer ir no supermercado, Camila, comprar água e pão e leite? Você vai ter que mostrar que teve a vacina. Aí eu pergunto, se eu não recebi a vacina, como é que eu faço para ter comida? Eu vou ter que comprar pelo aplicativo, que custa o dobro mais caro? Né? O cara já está desempregado e ainda vai ter que comprar pelo aplicativo. Daqui a pouco não tem dinheiro nem para pagar a internet, vai comer o quê? Aí não termina aí, não, seus bolsonaristas, é só isso, tá? É pelo bem, tá? Agora vem essa outra. Então, assim, amanhã depois o governo alemão vai inventar um novo benefício aqui, né? Mas só quem tiver a vacina é que vai receber o benefício. Se você não tem a vacina, então você não vai... É disso que a Merkel está falando. Sabe? Tudo começou lá atrás
com uma simples ideia do passaporte sanitário. E a gente já chegou ao ponto, então, se o governo alemão, que já existe muito benefício, não sei se eles vão inventar mais algum, mas, enfim, direitos, quando eu falo em direitos, olha a janela de Overton. O que é um direito, né, Camila? A gente já discutiu isso aqui também. É muito amplo. E qual vai ser o próximo passo? Não sair de casa. Se você não receber a vacina, você não vai sair de casa. A gente não está muito longe disso. E é impressionante, eu quando assisto as aulas do professor Alexandre Costa, que eu peço licença aqui para recomendar, Camila, eu dizia, bom, esse processo, eu concordo com o Alexandre, né, e tudo que ele está falando, mas eu acho que vai levar aí 3 a 5 anos. Gente, 1 ano e 2 meses que começou o coronavírus, pronto, agora falei, o Xing Ling, e com 1 ano e 2 meses, a gente já está falando em retiradas de direito de quem não toma a vacina. Deus sabe o que a gente vai estar falando daqui a 1 ano, né, Camila? Ivan, daqui a 1 ano a gente vai estar falando que, as pessoas não podem mais comprar no aplicativo do iFood porque elas não têm como mandar foto da carteirinha da vacina. Porque não tem. Eles estão tentando, o negócio está surreal. Ainda na Alemanha, a Merkel está colocando conta-gotas. Aqui em São Paulo, calça apertada falou assim, o seguinte, sem vacina, sem andar de ônibus, sem entrar em estabelecimento nenhum, sem matricular teus filhos na escola, sem tirar documentação, sem prestar concurso público, sem assumir sua vaga. Camila, eu esqueci de uma informação, desculpa te cortar, mas eu esqueci de mais uma informação, depois que você completar, Perdão, mil desculpas. Quantas vezes a gente falou, né, é um dito popular, antigo, nesse país a gente paga tanto imposto que a gente só não paga o ar que respira. Pois bem, a União Europeia está pensando num imposto para quem não usa máscara. Ou seja, vai cobrar o ar que você respira, porque se você sai sem máscara, você vai ter que pagar para estar sem máscara. Sabe, a gente chegou nesse ponto. Mas não, Camila, vocês bolsonaristas aí, vocês que estão no chat aí também, são tudo um bando de negacionista que não entende que é para o seu bem isso. Eu estou brincando, obviamente, estou sendo... Conspiracionistas, seus conspiracionistas terraplanistas. E agora vocês vão pagar pelo ar que vocês respiram também, e daqui a pouco vocês vão pagar pelo que vocês estão vendo também, porque vão inventar alguma coisa para o olho também. Mas, 3D, virtual, não sei o quê. Mas é tudo pelo seu bem, é pela sua família, pela sua saúde. Pelo seu bem. Não sejamos ingratos, o governo pensa no nosso bem. Ivan, para a gente finalizar, como é que Kamala Harris, ela foi para a fronteira e conta isso aqui para a gente, implantação do HMS Queen Elizabeth e Carrier Strike Group, vai voar bandeira para a Grã-Bretanha Global. Explica essa frase aqui, para mim não ficou bem compreendida. Tá. Kamala Harris em 15 segundos. Não, ela não foi, e essa altura do campeonato, acho que ela nem vai mais, viu? Enquanto isso, o último número que eu vi ainda é em torno de 15 mil crianças lá na fronteira. Camila, enquanto a gente fala aqui, eu peço a todos que coloquem essas 15 mil crianças em suas orações, porque eu acho que um ser mais inocente que uma criança, né, Camila? Eu não consigo ver culpa numa criança de 12 anos de idade que está lá na fronteira do México com os Estados Unidos. Enfim, então, o comitê de crise foi instaurado, mas não entrou em prática ainda. A única coisa que eles fizeram foi oferecer para o México e para Guatemala, ali também, Camila, olha só a hipocrisia. Os Estados Unidos está oferecendo vacinas para o México e para Guatemala em troca deles criarem barreiras no país para que essas crianças não cheguem na fronteira. Antigamente, o nome disso era jogar a poeira para debaixo do tapete. Só que nesse caso não é poeira, né? São vidas humanas que estão ali. Então eu convido a todos para que coloquem essas 15 mil crianças em suas orações. Bom, agora a gente vai falar ali do Queen Elizabeth, do porta-aviões. Esse é o 3º maior porta-aviões do mundo, Camila, novinho em folha. O Reino Unido inaugurou ele há alguns dias atrás. Inaugurou a maneira de dizer, né? Colocou no mar e está pronto para a operação. E é o mais moderno no mundo. Ele tem 2 pistas de lançamento, é todo um
enfim, eu também não entendo muito de porta-aviões, nunca pilotei um, mas eu sei que é o mais moderno do mundo. E, Camila, quando se coloca um porta-aviões desse no mar, pela pesquisa que eu fiz, você tem todo um aparato em redor, assim, é uma frota realmente pronta para a guerra. E a pedido da Austrália, então, lembrando que a Austrália, a Rainha Elizabeth, ela é monarca da Austrália. A Austrália e o Reino Unido são dois países muito próximos, né, com cultura, idioma, governo, enfim. Então, esse porta-aviões, ele, em um primeiro momento, ele está indo para o Japão e para a Coreia do Sul, realizar exercícios em conjunto com as marinhas do Japão e da Coreia do Sul. Agora, o recado desse porta-aviões, a presença dele ali, é para a China, Camila. Em simulações de guerra, a China, se não me engano, tem 2 ou 3 porta-aviões. Agora, eu não estou bem lembrado. Eu sei que em simulações, esse porta-aviões sozinho dá conta de 2 porta-aviões chineses. E quem entende mais da questão militar sabe que se a China perder esses porta-aviões, ela tem lá não sei quantos milhões de soldados, mas ela não teria capacidade de colocar esses soldados em ação. Então, ela seria um duro golpe para a China perder os porta-aviões. E esse porta-aviões britânico lá, junto com o Theodore Roosevelt, que é um porta-aviões americano, meio que deixam bem limitada as ações da China. Então, é nesse sentido que o Reino Unido... Isso tudo começou por causa da questão de Hong Kong. Você vê como as coisas elas estão conectadas, Camila? Então, a questão de Hong Kong, quem diria, né? Olha só, aqui vou fazer um exercício. Que os protestos daquela moçada com guarda-chuvas lá em 2019, em Hong Kong, levaria o Reino Unido a mandar do seu maior porta-aviões da história para o Oceano Índico ali na Ásia. Então, você vê como é que as coisas acabam se conectando, né? Oceano Pacífico, perdão. Então, esse porta-aviões deve chegar na região daqui 15 ou 20 dias. Eu sei que é uma viagem de 2 ou 3 semanas. Eles vão ter que passar pelo canal de Suez. O Irã não está gostando muito dessa passagem ali, dessa frota britânica, mas a intenção não é ficar no Oriente Médio. Eles têm já a data marcada para começar esses exercícios militares em conjunto com o Japão e com a Coreia do Sul. Então, Camila, só para terminar, se por acaso você lê nas manchetes aí no Brasil que Reino Unido manda porta-aviões para o Japão e para a Coreia do Sul, mas não é para atacar o Japão, não, é para estar junto com eles lá, senão, de repente, algum jornalista mal intencionado da velha mídia pode até querer manipular essa informação, tá? O recado é direto para Pequim, Camila. Ivan, o que podemos esperar, então, dessa semana que está chegando? E canal, rede social, Instagram, Telegram, Twitter e o que mais você quiser passar. Eu não sei porquê, mas essa semana eu acho que a gente pode esperar alguma movimentação na Argentina, alguma presença maior chinesa, algum movimento na Argentina. E também, Camila, a gente sempre precisa, eu brinquei antes, mas sempre ver o que o Putin faz ou deixa de fazer, né? Eu acabei de ler uma notícia no sábado, de que a Alemanha, a Espanha e a França estão comprando jatos de guerra, aviões de guerra, e tipo meio que querendo ameaçar o Putin. O Putin deve olhar essa notícia dando risada. Mas a gente sempre precisa monitorar ali a Rússia e esses atritos que eles estão tendo com a administração Biden. No geral, Camila, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui no seu canal, e vocês me encontram aí no Twitter do Lord Ivan 22, eu só posto aqui, ó, agora ficou mais certo aqui, uma hora eu acho, e no canal PH Vox, diariamente, entre segunda e sexta-feira, às 16h30, e no sábado de manhã, às 10 horas da manhã, tem a análise da semana. O PH Vox é uma equipe, eu, Paulo Henrique Araújo, o Brazosca e o senhor Sepúlveda. Volte e meia, a gente tem os convidados, qualquer hora você aparece lá também, Camila. Então, é nessas redes que vocês me encontram. Muito obrigado mais uma vez e desejo a todos um ótimo domingo. Muito obrigada, Ivan. Pessoal, um bom domingo para vocês. Não esquece de compartilhar, curtir, comentar, falar o que gostou, o que não gostou.
que a gente tenta acertar as pautas aí conforme o gosto de vocês. Desejo a todos que Deus os abençoe, muitas bênçãos, muitas vitórias, um domingo feliz, um início de semana maravilhoso. Muito obrigada, Ivan, mais uma vez. Tamo junto.